Todo mundo já foi assaltado, de todas as classes sociais. Todo mundo viveu, vamos dizer, um ataque à sua propriedade, à sua dignidade por conta da violência. E eu acho que hoje a gente tem um caminho. O caminho que eu digo é entender o que é, onde eu quero chegar e de onde eu tenho que começar. Onde eu tenho que chegar eu sempre olho assim, em perspectiva, daqui 30 anos, qual é o Brasil que eu quero ter? Eu quero um Brasil que seja, em 30 anos, uma das 5 nações mais importantes do mundo. Isso não significa ser um dos 5 PIBs maiores PIBs do mundo, tampouco significa ser uma das 5 nações com maiores forças armadas do mundo. Mas uma das 5 nações mais relevantes do mundo, que pode sentar na mesa para discutir os temas que importam no mundo. E aí, se eu fizer partindo dessa premissa, daqui 30 anos, ser o top 5, o que eu tenho que fazer para chegar até lá? Eu acho que a discussão começa aí. E aí, quando a gente olha o tamanho do problema, a gente fala, ok, se por um lado há uns atalhos no caminho e elementos que ajudam a gente a acelerar e tirar o gap em algumas áreas, eu acho que a discussão sobre terras raras nos leva para isso, ela é um acelerador do nosso atraso, ela tira do nosso atraso e pode encaminhar a gente em algumas áreas. Por outros, a gente tem temas que são, assim, do século XIX. Especialmente a questão política a nossa política é uma política do século XIX mesmo, uma política patrimonialista pós-feudal, vamos colocar assim, é um coronelismo com características pré-modernas. Mas como eu estruturo isso? Primeiro você tem que entender, eu preciso criar um vínculo e um ato quase fundacional com o povo do país que eu vivo, com um tema que é central, que vai unir do rico ao pobre, da pessoa do norte ao sul, do branco ao negro. E esse tema é segurança pública. O tema é segurança pública. O assalto no Brasil, ele é muito democrático. Todo mundo já foi assaltado, de todas as classes sociais. Todo mundo viveu, vamos dizer, um ataque à sua propriedade ou à sua dignidade por conta da violência. E a pessoa que endereçar essa questão, ela abre um leque de opções de reconstrução de um país. E uma coisa puxa a outra. Então, eu não consigo resolver, por exemplo, os maiores problemas que envolvem IDH no Brasil, que estão nas cidades mais pobres do país e nas periferias, se eu não tiver acesso a esses lugares. Então, começa por isso. Eu tenho que retomar o território brasileiro. O ato de retomar vai me dar um resultado prático grande em termos de aplicação de políticas públicas nesses lugares. Mas ele também vai me dar um ato simbólico que ninguém está levando em consideração, de ser o primeiro presidente que olhou para esse problema e resolveu esse problema. Para andar com isso, por isso que esses temas são uma coisa muito complexa. Tem toda uma agenda de nova legislação para matéria penal, para matéria da lei de execuções penais e porque a gente chama hoje, na hora de enfrentar o crime organizado, de direito penal do inimigo, que é uma legislação própria para que você faça com que o membro de uma facção ele tenha um status jurídico especial, que é basicamente ele ter menos direitos, diminui muito o direito de defesa dele e faça a pena para ele ser mais alta. A implementação disso também tem que envolver inteligência. Então eu preciso da Polícia Federal atuando junto com o AF, eu vou precisar, por exemplo, para não deixar a droga entrar pelo Mato Grosso do Sul, eu vou precisar da FAB atuando ali. Eu vou precisar de drone também, vou precisar de monitoramento. E assim que essa droga que entrou, ela vai passar para o Mato Grosso do Sul, ela vai passar para o interior de São Paulo, eu tenho que ter inteligência para pegar uma empresa em Americana que coloca cocaína dentro de um container de café, porque tem uma densidade similar e ela vai parar no porto sem ser detectada. Então eu tenho que pegar essas empresas no meio. Assim como eu tenho que pegar ali na Baixada Santista, tomar as favelas que estão na Baixada Santista, que o PCC usa como uma espécie de doca para montar o pacote que será exportado e retomar o Porto de Santos. Todas essas ações são ações integradas que o presidente da República tem que ter só para começar a endereçar o enfrentamento ao crime organizado. E isso vai me abrir uma série de possibilidades em termos de popularidade para, enquanto presidente da República, eu responder às outras reformas que vão precisar ser feitas já com uma legitimidade. Então, o presidente precisa entregar coisas e entregar aí, para falar, vamos dizer, de maneira prática de uma outra área, a outra coisa mais premente, que é também urgente, que é uma reforma fiscal para ontem. Que é, as contas públicas no Brasil estão estourando, a relação dívida-PIB, ela tá subindo, a gente tá indo para uma questão de insolvência e incapacidade de renegociar as próprias dívidas, dado que essa relação dívida-PIB tá estourando, e alguém vai precisar fazer uma reforma fiscal focada em despesa colossal. Seremos nós a fazer isso. E quando eu falo aqui, eu deixo aqui, se irão sabatear os outros pré-candidatos a presidente, jogue um desafio para eles. Se eles falarem, eu tenho uma agenda fiscal também arrojada igual a do Renan tem, o Kim Kataguiri protocolou a PEC com essa reforma fiscal, ou seja, o projeto já está lá no Congresso Nacional. Pede para eles endossarem, coletar a assinatura pelos partidos deles, porque nós precisamos e é essa PEC que faz as desindexações, desvinculações, mexe com os privilégios, mexe também com renúncias fiscais zilhardárias que existem para inúmeros setores no Brasil. E aí a gente anda com a questão econômica que vai me permitir reduzir os juros. Reduzindo juros, eu também reduzo os gastos do governo, porque no fundo a rolagem da dívida é ligada a isso, e me permite ter espaço discricionário para investimento.
que aí eu posso discutir coisas legais com o Serjão, pro Serjão não querer pegar o avião e ir embora. Porque no fundo é isso. Um país que não tem capacidade de investir é um país que não tem capacidade de imaginar e sonhar coisas diferentes. Não adianta, que adianta falar, eu vou fazer foguete, tá? Tem dinheiro pra fazer uma estrada ligando Alcântara com seus quilombolas a algum lugar? Não tem. Não tem dinheiro pra nada. Não há. E o pouco que tem ainda é emenda de deputado que gasta com besteira, pra colocar aqui. Então, essas duas coisas, segurança pública e uma reforma fiscal, vão me permitir ter um colchão de credibilidade e entrada de dólares no Brasil e uma calmaria do ponto de vista econômico, enquanto eu retomo uma dignidade pra nós. Isso é base. Isso seria, vamos dizer, a base que eu preciso para começar. Você acha que seria o quê? Tipo, no planejamento de vocês é o quê? Os 2 primeiros anos? É o quê? Não, quanto tempo vocês? Não, a reforma fiscal eu preciso fazer antes de eu assumir, na transição. Entendi. Existe todo o presidente, ele passa uma PEC de transição. O Lula passou. Eu preciso passar a PEC que o Kim protocolou na transição. Entendi. Eu tenho que gastar capital político. Porque aí você já entra votando ela, é isso? Eu já entro com ela votada. Tá. Eu tenho que botar na transição. Então eu tenho que usar toda a credibilidade de uma vitória eleitoral para passar essa PEC fiscal. E aí, a curva, né, a expectativa de juros no Brasil ser decrescente, dinheiro entra e a gente começa a reverter a expectativa negativa na economia brasileira. E aí as pessoas começarem a imaginar, pô, dá pra ter investimento de longo prazo aqui. E ao mesmo tempo, aí eu iniciar meu enfrentamento ao crime organizado, que vai me gerar uma legitimidade e ao mesmo tempo uma retomada dessas áreas. Isso são a base, é a base de tudo. Aí eu preciso começar. Primeira derivada da área econômica. Eu preciso ter uma reforma de competitividade. E o que é reforma de competitividade? Eu faço um primeiro ano. Eu tenho que passar uma agenda que facilite contratação, demissão, abertura e fechamento de empresas. Eu preciso endereçar os investimentos em infraestrutura, estradas de rodagens, ferrovias e energia, para começar a ter complexos econômicos mais funcionais no Brasil. Eu preciso ter marcos regulatórios, por exemplo, ligados à cobrança de dívida no Brasil, que você cobrar uma dívida no Brasil é um caos. Um banco te emprestar um dinheiro e você coloca uma garantia, uma máquina numa empresa. Para cobrar a máquina e para o banco pegar a máquina em pagamento se você não pagar, são anos. Então o banco é mais fácil cobrar um spread bancário muito alto, porque ele sabe que a capacidade de cobrança dele é baixa. A gente tem que facilitar isso. Eu odeio o banco. Dito isso, eu entendo a lógica do banco saber que ele vai tomar um calote quase sempre. Então tem que facilitar. Dê uma garantia, seja fácil de executar. A gente tem que ter maior velocidade nesses processos. Tudo isso facilita fazer negócio. E tudo isso facilita com que um gringo venha pra cá instalar uma fábrica, ou que um brasileiro tire o dinheiro dele da renda fixa, um empresário, e comece a investir em negócios aqui. Tudo isso somado à reforma fiscal, que andou, vamos dizer, como eu posso colocar aqui, que permitiu que os juros ficassem mais baixos, dinheiro entrasse, não só dinheiro de especulação, como a gente tem com juros. Só uma reforma fiscal, ela já ajuda também investimento externo no país, né? Óbvio. Porque aí reduz o problema do Brasil. O risco no longo prazo. Muita incerteza, né, cara? É lógico. Muita incerteza que empresa que vai colocar uma grana aqui, vai colocar uma empresa aqui, uma incerteza, porque a gente tem incerteza em vários setores, tem incerteza trabalhista, né, que tem esse problema todo, tem incerteza política, né? E tem incerteza fiscal também, né? Perfeito. Isso aí as empresas não querem, né? Elas fogem, né? Exato. E isto é, vamos dizer, isto é o que precisa ser feito. Então eu tô falando aqui do primeiro ano, uma agenda fiscal, um enfrentamento ao crime organizado e uma agenda de competitividade. Porque eu endereço a questão econômica brasileira para o médio prazo. Na verdade, se a gente trata esses marcos regulatórios e faz as reformas de competitividade e já resolve o fiscal, meio que eu enderecei a questão fiscal do Brasil para os próximos governos. Isso precisa ser feito. A gente precisa dar um marco. Igual a gente falou do Plano Real. O Plano Real, querendo ou não, entrou PT, entrou Bolsonaro, entrou Temer. Todo mundo manteve o Plano Real. A política monetária pode ter sido infeliz em alguns momentos, mas o Plano Real foi mantido. A gente não vive aquele momento que a gente estava descrevendo no começo da live. Então nós temos que ter um marco fiscal que será mantido no long run. E é isso que nós queremos fazer. Esse é o nosso Plano Real para a gente andar com esse assunto que não deveria ser polêmica.